Eu acho que os Estados Unidos ele tem uma postura muito boa perante os imigrantes, no sentido de que eles querem que você, imigrante, você que trabalha, estuda e tal, vá para os Estados Unidos, more lá, que eles te oferecem inúmeras vantagens aí. Se você, inclusive, for uma dessas pessoas selecionadas por talentos. Então, você é um bom jornalista, você é um bom economista, você é um bom médico, você é um bom encanador, que lá, agora, encanador, top. Lá as casas são, inclusive, de madeira. Toda hora precisa de algum reparo. Você que é encanador, bombeiro hidráulico, você que é pedreiro. Nos Estados Unidos tem muita demanda. Mas, como eu falei, você tem que ser um talento. Você tem que ter algo a oferecer para a sociedade. Agora, você ir lá para ficar parasitando, para ficar sugando o recurso público ou causando instabilidade e segurança num país que preza por isso, cara, é realmente complicado. Então, acho que quando a pessoa ela entra, porque lá eu tô indo estudar e aí eu vou exercer minha profissão lá, existe uma vantagem competitiva, inclusive, de você reter talentos no país para isso. Então, acho que nisso os Estados Unidos está muito certo. Isso daí é muito mais importante do que a diversidade lá do governo Biden lá de sortear o cara e botar o marroquino pra dentro. E é um programa que já existia desde a década de 90, mais ou menos. Tipo, é uma loteria, mas tinha que ter a checagem, entendeu? E agora estão desconfiando, porque assim, o cara era um terrorista. Entende? É muito grave. Os Estados Unidos sempre lutaram contra o terrorismo. Então, eu acho que isso vai ter muita mudança. E acho que também cabe informar as pessoas com mais pé no chão, com mais parcimônia, porque o que eu vejo é que as pessoas veem essas coisas e elas ficam com um senso de urgência, como se elas tivessem que se meter para resolver aquilo e que não vai resolver. Não vai resolver. Tuitaço lá não vai resolver. Não adianta, Enzo. Não adianta. Você põe sua pantufa, enquanto sua mãe te traz uns sucrilhos, você entra lá para ensinar o pessoal como é que resolve todos os problemas do mundo, sendo que Enzo nunca nem lavou um prato. Então, assim, mas mesmo quem é adulto, que fica o dia inteiro recebendo esses negócios, acaba com a saúde mental das pessoas, né? E o que você acha da Groenlândia? A Groenlândia é uma questão polêmica. É doideira, né? Porque, assim, só tem duas vias dele anexar a Groenlândia. Militar, certo? E econômica. Não sei se ele vai comprar o território, mesmo assim, como ele falou. Mas imagina o seguinte, ela já tem dono, certo? Eu não vejo o dono querendo vender. Não, e é uma fala que, assim, antes você tinha a gente ouve muito aqui no Brasil falar de imperialismo americano, porque é uma questão, não é de realidade, ela é uma questão ideológica das viúvas da União Soviética, que ainda perambulam por aí, feitos zumbis na nossa cidade. Mas quais são os países o país imperialista por excelência que está saindo anexando todo mundo é a Rússia. Ele fez um discurso em que ele se botou, vocês vão ser imperialistas daí, nós vamos ser imperialistas de cá. É um tipo de política norte-americana que faz tempo que a gente não via. É uma mudança. Eu não sei se ele vai fazer e como. Mas eu acho que isso... E o negócio do Canal do Panamá? O Canal do Panamá. Ele mandou um recado. O negócio do Canal do Panamá também é uma questão econômica. Então, mas o Canal do Panamá, não sei se você já foi lá. Eu fui lá algumas vezes, tanto para dar palestras no judiciário de lá, e já fui também no canal em si várias vezes e também acompanhar. Ali existe um sistema meio de segurança compartilhada. Você tem bases americanas ali em volta de todo o negócio do canal. E o canal é central para o comércio de todo o continente, inclusive dos Estados Unidos, né? Ele foi construído com a ajuda dos Estados Unidos. O próprio Panamá só deixou de ser... só passou a ser independente com a ajuda dos americanos. Então, assim, é uma coisa... Mas esse é o argumento do Trump, né? O argumento do Trump é que ele tem direito, afinal de contas, foi ele que ajudou a construir lá, ele que... os Estados Unidos, eu tô falando, não o Trump. Mas o Trump, ele advoga por esse lado, né? No discurso dele. E aí, assim, é algo que a gente vai ter de esperar para ver. Primeiro, porque ele tá falando um monte de coisa e fazendo também um monte de coisa. Mas tem algumas coisas que pode ser que ele abandone no meio do caminho. A gente não sabe, essa que é a verdade. Mas a Groenlândia, por exemplo, tem a ver com o solo ser muito rico em minérios? Tem a ver com alguma extração do... Por que ele estaria disposto a se indispor com alguns
nomes aí, países, etc., por causa de um pedaço de terra, se ele não vai ganhar, se ele não vai levar isso adiante? Pode ser o discurso que ele está fazendo, que ele quer conseguir outras coisas, quer se posicionar como também sou imperialista. Ele pode deixar uma ameaça no ar. É muito interessante na política. Existe uma máxima em política, que em política você não tem o valor daquilo que você é capaz de realizar. O seu valor é o perigo que você representa. Entendi. Então, existe esse raciocínio. Por isso que, assim, eu não sei... Eu, com toda sinceridade, eu não sei direito se ele vai levar a cabo isso, se ele tem apoio para isso, se ele tem meios para isso. O fato é que, nessa altura, nós não sabemos, entendeu? E muita gente fala assim, mas se ele não vai fazer, por que que ele falou? Ele falou do Muro do México lá e não fez também. Não deixaram, né? Sim, mas depois ele dá desculpa que não deixaram, entende? Ele entre falar e fazer, tem uma distância. Tem uma distância. Tem uma Não distância. dá pra acreditar também que o Trump vai conseguir fazer tudo que ele tá pedindo, que ele tá dizendo que quer. Uma parte do Congresso não deixa, outras coisas são inviáveis mesmo. E lá não é essa várzea que é aqui, né? Que entre o presidente, o país passa a ser todo do jeito dele, ele faz o que ele quer. Não é. Não é essa várzea, porque assim, ele toma algumas ordens, aí os governadores, que lá é uma federação, de verdade, os governadores falam, não, aqui a gente tem leis estaduais, outra, o Congresso vai barrar mesmo sendo a favor dele. A Suprema Corte lá, a maioria é dele. Mas não vai votar com ele em tudo, entende? Não é uma certeza. E eles estão muito acostumados à eleição nos Estados Unidos, bem mais que aqui, porque lá tudo é eleição. Promotor público é eleição. Tudo de escola, de grêmio, as mães que cuidam do lanche, do baile na escola, é tudo votado. Eles têm essa prática mais do que a gente. Eles entendem que um ganha, outro perde. Essa é a minha hora de ficar, depois a hora do outro. É isso. Então, assim, ele tá falando muita coisa que a gente não sabe se vai levar adiante ou não, né? Os mandatos de deputado também são de 2 anos, né? É. Dá pra se reeleger, mas sempre mandatos de 2 anos. Nunca de 4, nem de 8. E também senador. a coisa de ser distrital, que o voto é diferente, né? Você tem que ser eleito para sua área. Os votos têm que ser dali. Tem que ser dali, é um negócio diferente. Então, assim, muita coisa ali é diferente. O que a gente está vendo é uma mudança de postura radical com relação à geopolítica. E que, assim, é para observar, porque a Rússia e a China já estão indo engolindo aos poucos Onde as a China coisas. tá botando os pezinhos dela? No continente africano inteiro, a rota da seda deles. O Brasil... Mas ali é questão econômica, não é militar não, né? É porque tem formas de domínio diferentes. A China nunca vai se meter numa bola dividida militar que não é dela. Ela só se mete nas dela. E o que ela quer agora é Taiwan. Porque Taiwan tem os semicondutores melhores e mais baratos do mundo. Se ela conquista Taiwan, todas as grandes potências vão ter que se ajoelhar para a China. Porque senão, para o mundo. Então, assim, ela tem os BO dela. Mas ela não se mete politicamente em nenhuma bola dividida. Então, você tem, por exemplo, no norte da África, em países que foram colônias, como o Mali, por exemplo. Eu fiz um trabalho grande sobre o Mali, foi colônia francesa, quando eles tiveram problemas de atentados terroristas islâmicos ali. E também teve genocídio recentemente, e aquela região toda, Mali, Togo, Guiné-Bissau, ela é muito conturbada. Então, você tem a ajuda financeira da China lá. Mas nos BO deles, eles não se metem. A Rússia se mete. Quem que tirou... quem que garante... Bashar al-Assad foi a China. A Rússia. A Rússia tirou de lá. Rússia se mete também lá. Quem tirou os terroristas que invadiram lá a região de Pemba, em Moçambique? Eles fizeram a União Africana para tentar... Não, foi a Rússia que mandou. A Rússia tem muito isso do poderio bélico. Tem. A forma dela interferir na política exterior é bélica. A China é econômico. A China é pelo dinheiro. Pelo dinheiro, eles conquistam os aliados. E a China passou a ser o maior parceiro comercial do Brasil, né? A China é o grande parceiro comercial do Brasil. E desde que o governo Lula entrou, a nossa dependência econômica da Rússia foi lá para cima.
Hoje, por exemplo, 80% do fertilizante brasileiro vem da Rússia. É uma alta que a gente não teve nem durante o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha relações pessoais com Putin, mas não tinha essa dependência, saltou a dependência. Então, eu acho que assim, essas formas de dominar os países a gente vê. E o Trump está se colocando no jogo, né? Vamos aguardar, então, próximos capítulos aí dessa questão. O Panamá, eu acho que talvez não seja tão difícil um acordo para o Trump conseguir o que ele quer, sem precisar de nada militarmente efetivo. Mas no caso da Groenlândia, eu não consigo entender como que o Trump pretende fazer algo sem ser por via militar. Que aí ele vai estar igual o Putin. Porque o Putin olhou para a Ucrânia e falou, a Ucrânia tem algo que eu preciso, eu vou pela via militar. Já que a diplomacia tá colocando um monte de base da OTAN aqui, eu vou ter que invadir. Não, mas ele inventou essa coisa de base da OTAN agora. O Putin, Era um plano antigo. A grande Rússia, que ele quer anexar. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico, administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.